Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do nosso podcast Educação Começa em Casa. Um podcast criado pela Ilha Educação, em que conversamos sobre os desafios e os caminhos da educação parental nos dias atuais. Eu sou a Maria Luísa Silva e hoje nós vamos conversar sobre a pedagogia da cooperação, que inclusive é um dos assuntos trabalhados em nossos livros socioemocional, como Paulinho e seus caminhos para aprender sobre cooperação, escrito pelo nosso convidado, Fábio Benites. Tudo bem, Fábio? Malu, oi pessoal, vamos falar bastante hoje sobre cooperação. A gente está na época de Copa do Mundo e qualquer competição esportiva, né? A gente fala de competição, de ser competitivo, que é importante. A gente não pode minimizar isso, né? Mas a gente também tem que falar de cooperação, né? Quando o esporte é coletivo. Sim, é um trabalho de todos ali, né? Com certeza. E, Fábio, você escreveu um desses livros, né? Trabalhou um pouquinho o futebol nesse livro também. E o que você acha, como você acredita que trabalhar essa temática ainda desde cedo é tão importante? Assim, nós somos seres autorreferentes, né? Então, assim, a gente não pensa pelos outros, a gente não sente pelos outros, né? Isso é um grande erro, né? Muitas vezes a gente fala isso, né? Assim, poxa, a pessoa ela é egoísta, né? Nós somos egoístas por natureza, porque a gente não tem a capacidade biológica de pensar ou sentir pelo outro. Você se incomodar com a dor do outro e isso moldar o seu comportamento, moldar o seu pensamento, é uma qualidade. E isso é uma habilidade humana. E toda habilidade humana pode ser ensinada, pode ser aprendida. Então a educação ela tem que olhar para isso desde cedo, né? Tem que ter uma atenção. Por quê? Por outro lado, nós somos seres sociais. A gente escolheu viver em sociedade. Se viver em sociedade não fosse importante, talvez a gente tivesse espalhado pelo globo, né? Mas a gente se reuniu em cidades, se reuniu em comunidades de uma forma geral. Então, essa vida social para nós é importante. E a vida social funciona quando é bom para todo mundo. Se uma pessoa é excluída, se determinada relação não funciona, ali a gente vai ter um atrito. E quando tem atrito, não tem uma harmonia e esses conflitos, né, podem escalar e gerar confrontos, enfim. Então a gente tem que buscar sempre uma harmonia social saudável, né? E a harmonia social, ela tem a ver com a capacidade das pessoas fazerem isso. A gente sempre fala isso aqui também, né? O quanto é importante a responsabilização. E a gente tem que mostrar isso para as crianças desde cedo. Então, se determinado condomínio, eu acabei de escrever um livro sobre isso, se determinado condomínio ele tem uma convivência harmoniosa, é porque as pessoas fizeram isso. Sim. As pessoas construíram isso. Isso tem que ser ensinado desde pequeno, ou seja, a gente vai ter relações boas quando as pessoas constroem isso, se comportam para que isso aconteça. E a cooperação, né, ser cooperativo, é uma grande habilidade, é uma grande habilidade que hoje as empresas reconhecem e buscam, né, pessoas que sejam, né, team players, que saibam trabalhar em equipe. Então, quanto mais cedo, né, tiver esse pensamento cooperativo, melhor. Vai trabalhando. E ao longo do livro a gente também vê que cooperação não é só dividir tarefas, né? Envolve habilidades muito maiores. E trazendo isso para a pedagogia da cooperação, o que seria então cooperar nesse sentido? Vou começar então até fazendo, né, uma citação, uma homenagem. Eu conheci a pedagogia da cooperação em uma palestra do Fábio Broto, que é, né, um dos ícones aí do movimento. Então, de fato, é uma pedagogia, é um método, é um pensamento, né, que estrutura a cooperação, né? Então, isso não foi inventado pelo Fábio, né? Está presente nos nossos livros, mas é uma homenagem a tudo que eu aprendi depois, tudo que eu estudei. E tudo começou com a apresentação do Fábio Broto, isso tem 15 anos. Caramba. 15 anos atrás eu tive o prazer de assistir uma palestra dele e me encantei. E guardei dentro de mim, né, todas aquelas informações, depois estudei um pouco mais e no momento que eu tive a oportunidade, eu coloquei em obra, porque eu acredito que é uma forma de pensar. A gente fala bastante isso aqui também, o quanto que educação tem a ver com ensinar a pensar. Então, a pedagogia da cooperação é uma forma de você, né, se autoconhecer, refletir sobre o seu comportamento, né, e moldar o seu comportamento para que você tenha relações mais
mais harmoniosas, mais saudáveis, mais cooperativas, né? Então é possível ensinar sim, a educação é para isso, né? Para a gente falar sobre comportamento e nessa metodologia do Fábio, na pedagogia da operação, a gente tem muito, muito no método, né? Então, assim, cooperar, como é que a gente ensina a criança a ser cooperativa? Não é simplesmente, coopera aí, né? Seja bacana com o outro, não é ser bacana com o outro, né? Dentro de nós, a gente tem uma série de armadilhas, de pensamento. O tempo todo a gente é bombardeado de formas diferentes de pensar. Então, como é que a gente combate ideias erradas? Com ideias boas. Então, ensinando a criança a pensar de uma forma, no caso, cooperativa, de uma forma saudável, que vai trazer melhores relações e mais resultados positivos em todos os sentidos, né? Profissional, pessoal. Sim, isso também acaba implicando no dia a dia do cotidiano familiar e da escola, né? Por exemplo, trabalhos em equipe, projetos escolares, tudo vai trazendo isso. No livro que você escreveu, o personagem Paulinho, ele é um pouco estressado, né? E com futebol ele fica ainda mais tentando lidar com isso e com os seus sentimentos. Na sua visão, como que é ensinar as crianças, como que é possível, né? Ensinar as crianças que têm como competir sem deixar de cooperar? A gente sempre fala também na importância do equilíbrio aqui, desde pequeno a gente não tem que falar para as crianças assim, não, é importante participar, tem umas máximas assim da sociedade que não fazem sentido para o ser humano, né? E aí você fica minando ali de informações que não ajudam, né? Então desde cedo assim, não, é importante participar sim, ok, mas se você perdeu, você vai ficar triste. Fala o quê? Né? Não fica triste. Por que você está triste aí? E tem muito, né, assim, hoje em dia de você recriminar porque a pessoa está triste por uma coisa que soa como egoísta. E competir parece algo egoísta, né? Hoje em dia isso é muito classificado de uma forma ruim, não é. Está no nosso DNA competir. Então, sim, é lógico que a gente tem que incentivar a competição. E se a criança perder, ela vai ficar triste. E deixa o momento dela ficar triste, né? Ficando triste que a gente aprende a lidar com a tristeza. Sim. Não tem outra forma. A gente não tem como teorizar a tristeza. Então, ficar triste faz parte do processo, né? Então, o tempo todo. E assim, o importante é como é que a gente lida com a tristeza depois que passa por aquele luto, né? Então, ficou triste, tem o luto, o momento de ficar sozinho, e depois disso, no dia seguinte, vamos dizer assim, qual é o tipo de pensamento. E a cooperação é a mesma coisa, né, no sentido de trabalhou em equipe, né, competiu e trabalhou em equipe e ajudou, teve resultado ou não, né? Uma máxima da cooperação, né, assim, a gente está em equipe, e isso é muito importante, sempre falei muito dos meus alunos, que a gente está num coletivo, muitas vezes. Esse coletivo, ele tem acordos, ele tem combinados. Se todo mundo está agindo de acordo com o combinado e tem um resultado não muito legal, todo mundo perde junto. Então, tem que se proteger. Mas se não tem um combinado, né, você não vai rifar o que você acredita que você quer pela necessidade de estar dentro daquele coletivo. Isso é difícil, mas não é legal, né? Então a gente tem que mostrar isso. O coletivo ele só é um coletivo sólido quando ele tem acordos combinados e as pessoas respeitam aquilo. Aí você faz parte daquele grupo, então você tem que, né, ganhar e perder juntos com aquele grupo. Não. Então cooperar ele também exige uma série de pensamentos, tem alguns conceitos que são importantes. Às vezes falta uma coisa, às vezes falta outra, que faz com que a criança não seja, né, a mais cooperativo possível. Sim, e isso até me chamou uma atenção, que inclusive trabalha muito, né, muito trabalhado nessa pedagogia da cooperação, que é muito diferente, o respeitar do concordar, né? Não necessariamente você vai concordar com aquilo, mas o respeito... Sim, isso também é uma coisa que tem que ser ensinado, né? Assim, nós nascemos, isso não está dentro de nós, naturalmente, isso é um conceito humano. Todos os conceitos que foram, né, criados pelas pessoas, né, pela humanidade, para uma melhor convivência, tem que ser ensinado, né? Então, essa é uma delas, né? A diferença entre, né, concordar e respeitar.
Então, você está num coletivo, o coletivo tem formas de proceder. Você quer estar naquele coletivo? Nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que você quer. Se for uma coisa, princípio ético, talvez seja melhor você repensar de estar nesse coletivo. Mas se for uma coisa menor, né, de como é que a gente vai curtir, como é que a gente vai passear, o que a gente vai fazer, aí você tem que, obviamente, saber, né, entender como o coletivo decide e fazer parte, né? Aderir significa nem sempre fazer as coisas que você quer. Isso. E trabalhar isso é muito importante com a escutativa, né? A gente vê que até na historinha, né, o Paulinho, ele começa a aprender a ouvir os seus colegas, né, a trazer o quanto muda você colocar esse sentimento para fora, você compartilhar, você ouvir. Mas o que significa verdadeiramente você escutar o próximo e não esperar a sua vez de falar? Porque às vezes num debate é muito comum você estar escutando, mas só esperar um ganchinho para virar a conversa de novo. É importante. Assim, comunicação, né, diálogo e diálogo produtivo também exige muito de nós, né? A gente não tá, quando a gente está numa conversa, a gente não está na cabeça do outro, a gente só está na nossa. E quando a gente está na nossa, a gente tem uma série de urgências, de necessidades, de ansiedades ali que contaminam o teu pensamento. Né? Então, se você está num debate em que aquele tema é muito importante para a gente, é muito importante para você, né, você tende a não ouvir o outro. E você tende a não tomar a melhor decisão, a decisão mais inteligente, porque você se cega, né, fecha seus ouvidos para outras ideias, fecha sua mente para outras ideias. E isso não é inteligente, né? Não é a melhor forma de chegar na solução. Então, tratar essa tua necessidade de estar certo, né? Tratar o que é para você significativo é uma das formas da gente se comunicar melhor e, consequentemente, ter uma cooperação melhor. Né? A gente tem conflitos, né? Então, e sim, tem conflitos que para nós são simples, né? Porque aquilo não é importante para você. Mas certas coisas que são importantes para você e às vezes você não sabe não consegue nem explicar. E quando você não é atendido naquilo que é importante para você, às vezes você dá reações que você nem controla e nem percebe, e nem entende por que aquilo foi tão potente. A sua reação foi tão, né, violenta muitas vezes. Né? Então, assim, conhecer isso e entender como é que você lida com essas necessidades que são relevantes para você, importantes para você. No coletivo, é uma das melhores formas da gente se comunicar, assim. E isso também influencia na relação em casa e na escola, né? Esse escutar, né? Ouvir de verdade, compreender o outro, né? E até os pais com a escola compreender entre si, né? Não só os alunos, ele também é muito importante. Então, como que se abrir para opiniões diferentes pode contribuir para essas relações? Legal. E assim, eu vou pegar até um pouco aí, né, do que a pedagogia da cooperação, né, prega, né, para ser bem didático, porque eu acho que é bem importante, né, assim. Então, um dos pontos aí, né, o primeiro ponto é a intenção, né, então, assim, você tem que ter a intenção de lidar com os seus interesses, mas também com os interesses do outro, tá? O segundo ponto, que é nevrálgico, assim, que eu vejo nós errando muito e, consequentemente, não conseguindo ensinar isso para as crianças, né? Que é a atenção. Então, sim, você tem que estar atento ao autoconhecimento, como você está agindo e atento ao outro também. Então, as pessoas que são taxadas de mais egoístas, não estou dizendo que não são, né? Mas muitas que eu conheço, assim, que eu acho que tem problemas de relacionamento e, enfim, muitos são taxados de elas são muito desatentas. Então, elas não percebem o outro, né? Elas até gostariam de perceber o outro se tivessem essa capacidade. Eu também não estou dizendo que é certo não, né? Enfim, também não pode entender tudo. Sim. Então, assim, precisamos ter atentos, perceber os outros. Perceber que a Maria Luísa está aqui e para ela é importante ela estar aqui e ela quer participar do nosso diálogo, então eu não posso tomar a fala o tempo todo, a gente tem que ter espaço para todo mundo. E isso começa com o quê? Com atenção. Muitas vezes a gente fica desatento.
né, e não percebe os outros. Isso é um erro. Eu já dei um exemplo aqui, né, de a pessoa vai atravessar a rua, está esperando, e as pessoas passam de carro, e não é só que as pessoas são malvadas, e não, mas elas não estão desatentas, né, não foram treinadas a observar a calçada e ser generoso. Às vezes elas olham e quando percebem, quando estão atentos, a generosidade vem. Então, assim, pô, tá ali. Então, muitas vezes é desatenção, né? E outra coisa que ela prega muito, que também é muito, muito legal a gente falar sobre isso, a gente tem um livro no Caminhos que fala muito sobre isso, né? Dedicado a ensinar isso, que é a questão do apego e do desapego. Né? Então, muitas vezes na comunicação, a gente está apegado àquela ideia. Então, assim, poxa, eu acordei com aquela ideia eu acho sensacional, e aí eu sonho com aquilo, e eu quero que aquilo que aconteça, aquilo realize, eu consigo visualizar aquilo acontecendo, cara, eu estou super ansioso para que aquilo. E aí você vai para um debate e as pessoas não acham aquela tua ideia tão legal. E isso é muito difícil, né? Porque, cara, por quê? Não é porque você é uma pessoa ruim, tá apegado àquela ideia. Sim. E ser apegado é algo extremamente humano também. Né? Então, por que você não coopera? Porque tá apegado àquela ideia. E aí a gente fala aqui bastante sobre inteligência, né? Então, assim, ser cooperativo é ser inteligente. E é um traço da inteligência o quê? Você conseguir desapegar daquela ideia. Ou seja, se não for a sua ideia, é uma outra ideia que o coletivo decidiu que é melhor. E às vezes o coletivo é democrático, e essa democracia é imperativa, né? Ou seja, tem que acontecer daquele jeito, o coletivo tem que decidir. E você desapega da ideia de forma confortável, você consegue conviver com aquilo. Você sai, né, mais emocionalmente saudável. Então você vai trabalhar melhor com o outro. Por isso, então, assim, saber desapegar de ideias. No nosso livro a gente fala de pessoas. Sim. Então a gente é pegado àquela pessoa e você quer aquela pessoa perto de você e você não quer compartilhar aquela pessoa. Quando a pessoa compartilha a pessoa. Mas dividir um pouquinho. Quer dividir a atenção da pessoa, o carinho daquela pessoa, que é algo extremamente humano. Mas assim, o humano se diferencia dos outros animais por causa da inteligência. Sim. Então é inteligente você perceber seu comportamento e modificá-lo se não está sendo saudável, se não está sendo cooperativo. Né? Então assim, atenção e desapego são elementos essenciais nessa construção da mentalidade cooperativa. Sim, inclusive nesse livro que você escreveu sobre o Paulinho, a gente consegue perceber que muitos conflitos poderiam ter sido evitados se acontecesse a escuta, se eles tivessem se comunicado entre eles nesse sentido. Você acredita, como pai, educador, né, que hoje nós estamos sabendo passar isso para as crianças? A escuta ativa, essa empatia, esse olhar atento. Você acredita que a gente está conseguindo hoje ou é um desafio? Né? Assim, eu em relação a isso, né, eu acho que a gente evoluiu muito como sociedade. Assim, há pouco tempo atrás, né, historicamente, é muito pouco, quando a gente fala de 30 anos, por exemplo. 30 anos atrás, a gente estava na década de 90 e a gente não tinha uma educação, vamos dizer assim, ferramentas de humanização. Quando eu digo de humanização, é de, ao mesmo tempo, entendimento, compreensão, parceria, estar junto, né? Em relação à questão da comunicação. Né? Então, eu mesmo, né, nunca tinha tido aula de escutativa. Fui conhecer bastante sobre escutativa quando eu já era um profissional. Já tinha 20 e poucos anos e queria melhorar profissionalmente, e fui estudar. Hoje a gente tem livros que ensinam escutativa na educação infantil, nos anos iniciais. Então, logo cedo, a gente fala sobre isso para as crianças. A gente ensina isso para as crianças. Então, nesse aspecto, muito melhor. Acho que a gente tem que estar atento, né? A gente fala sobre isso bastante aqui também, não, o quanto que foi para um outro lado também, né, exagerado, também extremista. O equilíbrio é você saber falar, saber ouvir. E hoje, né, a gente muitas vezes educa errado as crianças, fala assim, é importante você falar o que é importante para você, da sua dor, ter um espaço seguro para você falar sobre isso e endereçar as suas demandas, mas também é importante saber ouvir.
e reconhecer e engajar nas melhorias que precisa. Então, a criança é um ser humano imperfeito, então é importante ela se defender, mas é importante ela também saber quais são os ajustes pessoais que ela precisa fazer para ter uma relação social melhor. Sim, né? E a gente está falando bastante de relações, né? Você falou do condomínio. Uma reunião de condomínio é um grande exemplo de relações em sociedade, né? O livro fala sobre isso. Então, é um grande exemplo sobre isso. A gente tem até uma série, né? Que fala um pouco, são um pouco mais pesado, mas fala sobre isso, né? E você trouxe a questão do desapegar. Desapegar de ideias, desapegar de pessoas, né? Dividir pessoas. E como que você acha que esse apego que nós temos a essas ideias podem prejudicar o coletivo? Não só a gente, mas o coletivo. Muita coisa, né? Assim, o ser humano, ele diferencia dos outros animais pela capacidade de racionalizar, né? De raciocinar, seu intelecto, né? Obviamente, a gente não é só isso, né? A gente não é só lógica e razão, mas a aplicação da lógica e da razão resolve boa parte dos nossos conflitos, dos nossos problemas. Então, quando a gente está apegado a alguma ideia, isso acontece muito quando existe um poder passado para determinada pessoa em determinadas situações que são que a gente não consegue escapar. Então, se você é um síndico, por exemplo, né? Estou falando de condomínio hoje, vou pegar esse exemplo. Então, se você é um síndico, então você tem poderes ali que são limitados, não é uma ditadura, mas você tem decisões que você precisa ter. E você, sendo, né, uma pessoa mais inteligente, né, vai perceber, vai ter essa convicção de que nem sempre as melhores ideias partem de você. Então, é importante você saber compartilhar as ideias, né, para que, a partir de um grupo maior de ideias, de propostas, você chegue na melhor solução. E aí, se você tem a necessidade, e essa necessidade vem muito de uma questão de estima. Então, pessoas com baixa autoestima têm maior necessidade de realização. E aí, como é que a gente se realiza? Colocando as nossas ideias para acontecer. Colocando as nossas ideias na rua, vendo-las acontecerem. Então, isso te dá o quê? Um retorno. Né? Tem um retorno de pessoal de auto-reconhecimento e tem um reconhecimento externo, coletivo. Isso tudo está lá na pirâmide de Maslow, isso tudo é, né, validado com quase 100 anos aí de psicologia. Então, isso acaba sendo um problema quando você tem a necessidade de que suas ideias prevaleçam. Obviamente, isso acaba atrapalhando bastante ao coletivo, que se beneficia mais quando a melhor ideia prevalece e acontece. Sim, que é o bem-estar no final. Precisa prevalecer, né? E a gente chegou a comentar algumas vezes, mas eu queria que você comentasse um pouco o quanto, e reafirmasse, né, essa ideia de que desapegar de ideias não necessariamente é abrir mão das suas convicções, certo? Às vezes você precisa transformar elas pelo grupo. Eu particularmente, né, eu vou até, né, falar um pouco no tom pessoal aqui, fui uma pessoa que, eu acho que eu demorei a entender isso, né, assim, eu sempre fui uma pessoa muito criativa, com muitas ideias, e durante muito tempo no meu exercício profissional, eu tinha a convicção de, cara, as minhas ideias ali são as melhores, eu tenho mais legitimidade, eu trabalho mais, eu estudo mais, estou mais presente no que eu faço, então as minhas ideias são melhores que dos outros, que na minha visão, à época, né, em vários momentos, não estavam tão presentes ou não estudavam tanto. Mas quando você está num grupo, né, normalmente as pessoas votam né? Então, assim, isso tem que ser respeitado. E nem sempre a melhor ideia pode acontecer, porque é uma democracia e a escolha de pessoas. Então você não existe nada que garanta que quando 5 pessoas votam, 3 votam por uma ideia, é a melhor ideia. É o que vai trazer melhor resultado. Não há nenhuma garantia disso. Mas a democracia ainda é a melhor forma de se decidir. Então, quando você não reconhece isso, você abre a mão de algo que
pode ser muito mais nocivo para o grupo, que é o não reconhecimento do processo democrático. Então, isso também tem que ser conversado com as crianças desde cedo, né? Então, poxa, você está chateado porque não foi a sua ideia que prevaleceu, mas faz parte. Pode ser que amanhã a ideia que venceu não seja melhor e as pessoas reconheçam. Mas se você não aceitar e sair do jogo, aí eu acho que vai ser uma derrota maior para o grupo, vai ser uma derrota maior coletiva e muitas vezes esse comportamento acaba sendo determinante, né, para o insucesso do grupo, né? Então isso também tem que ser ensinado para as crianças, essa questão de lidar com, né, a cooperação exige uma democracia, uma participação igualitária, né, uma atenção a todos. Muitas das vezes a gente aprende com as diferenças, com as opiniões diferentes. E às vezes não só aprende de concordar, mas de fazer a gente refletir ainda mais sobre as nossas próprias convicções. Assim, uma coisa que é legal da gente ensinar é o prazer pelo pensamento, né? O prazer pela reflexão. Então, assim, a gente tem que sempre gostar do refletir. Porque a gente pode não concordar, mas assim, enriquece alguma coisa. E no outro dia pode pintar alguma ideia, alguma situação em que você pega aquilo ali que você nem usou naquele momento, mas você depositou na tua cabeça, então você vai usar, né? Então, a gente tem que amar refletir, amar pensar. Isso é um grande ativo na educação de uma forma geral. Tem até uma frase muito famosa, né, que é: eu posso discordar de você, mas eu vou sempre lutar para que você tenha espaço de fala. Isso aí é iluminismo. Com certeza. E dentro disso tudo, você acredita que é possível construir essa cooperação, essa confiança no outro? Porque para você ter essa relação, você também precisa depositar uma confiança no próximo nesse sentido, sem trabalhar a atenção, a abertura, o desapego, a empatia. E aí a última qualidade, né, que a pedagogia da operação prega é exatamente a capacidade de compartilhar, né? A confiança para se compartilhar, né? Então também é uma máxima que a gente tem em grupos, em empresas, né? O quanto a confiança ela é uma aceleradora de sucesso, vamos chamar assim, né? Já falei aqui, né? Fui na Finlândia esse ano, né? E assim, uma palavra que eles usam o tempo todo é confiança, né? Então, a sociedade se organizou para qualificar os professores, e aí você tem a família confia na escola, que confia no professor, que faz o trabalho lá diretamente com os estudantes, né? Assim, com muita autonomia. E esse processo de confiança, ele minimiza, não vou dizer que ele elimina, mas ele minimiza muito os ruídos de comunicação que são enjoados e que atrapalham muito qualquer processo, inclusive processo educacional, né? Então, imagina que na Finlândia o professor faz uma prova um pouco mais difícil, porque é um ser humano, então pode olhar para aquela questão e falar assim, eu acho que essa questão é média, eu acho que essa questão é média, essa outra aqui eu acho que é fácil, é uma avaliação abstrata. É assim que funciona. Se monta uma prova, é assim que funciona, né? E o professor pode ter, por parte dos estudantes, uma avaliação diferente. Os estudantes falam assim, cara, eu achei a prova difícil. Na cabeça do professor não foi, mas na cabeça da maioria dos estudantes foi. O que acontece no Brasil, principalmente nos anos iniciais, né? Mas hoje até na faculdade a gente já tem feedback disso, né? A prova sai um pouco mais difícil, e os alunos reclamam, e a gente tem episódios dos anos iniciais de alunos chorando, que foram mal nas provas, né? O que acontece no Brasil, né? Os pais vão lá e falam assim, cara, poxa, meu filho está chorando, ele vai se traumatizar, enfim, né? Levam uma situação que é corriqueira, que é uma prova que saiu um pouco, né, mais difícil, né? Levam para um extremo, né? Assim, a gente quer outra prova, invalida a prova e tal, né? Assim, isso não vai acontecer na vida dessa criança quando ela for mais velha, né? Se fazer um concurso que saiu um pouco mais difícil, ela vai cancelar o concurso, enfim, né? Na Finlândia, né, assim, a prova foi um pouco mais difícil, os estudantes reclamam, né? Chega em casa, pai, não vou na escola falar sobre isso.
sim, vai ter uma nova prova. Essa prova não vai determinar tudo. Vai ter um outro momento. A gente confia no professor. O professor vai ver as notas e vai poder, de repente, essa prova foi um pouco mais difícil. Né? Não vamos tomar essa prova, né, que é uma fotografia, como um filme de um ano letivo e reprovar os alunos, né? Enfim, vamos gerar a compensação que seja. Mas para os estudantes é uma experiência de dor, é uma experiência de frustração, é uma experiência de tristeza que ele deve utilizar para quê? Para, vivenciar, experimentar e buscar melhorar. Né? É isso que a gente tem na educação. Simulações, situações que geram aprendizado. Né? Então, se a gente dá um espaço, confia no sistema, dá um espaço para a criança lidar com aquela dor, vai ser uma experiência. Na próxima prova, já lidei com aquela frustração, já estou mais, né, calejado, né, já tenho uma casca maior. As cascas acontecem quando tem as feridas. Né? Então, sim, isso é assim. Então, a confiança ela é essencial. E confiança em compartilhar. Velho. Hoje, eu acho que a gente vive num mundo muito polarizado, né? Bipolarizado, e a gente fica muito desconfiado, né? Desconfiado dos outros, e isso é ruim, né? Por quê? Porque diminui as experiências de convivência, diminui as experiências de troca. Através de experiências de convivência, experiências de troca, que a gente aprende a conviver, a se frustrar, a acertar, a impor o que a gente quer também, lutar pelos nossos interesses, nossas convicções. Isso tudo vem das relações interpessoais que devem acontecer. Porque muitas vezes a gente já chega para conversar com alguém já com algumas ideias construídas daquela pessoa e isso já atrapalha o nosso processo. Isso é uma outra coisa. Isso aí é a especulação, que é uma forma errada de se pensar, né? Preconceito tem a ver com isso, né? Tem a ver com especulação. E, enfim, isso aí é tema para uma outra conversa. Já deixa aqui em aberto. E aproveitando, né, que essa conversa a gente trouxe algumas situações do cotidiano, a gente poderia até falar da Copa também, que é uma situação, exemplo muito grande sobre cooperação, sobre talentos. Queria saber se você tem alguma dica para os pais, para os responsáveis, até os educadores também, para trabalhar essa temática. Assim, o esporte, de uma forma geral, né, ele acaba sendo uma grandes experiências quando a gente fala de competição e de cooperação, né? Eu acho que a Copa do Mundo, né, você vê times... Né, ontem mesmo, né, a gente está gravando aqui numa terça-feira, né, e ontem foi o jogo do Brasil. O Brasil passou pelo Japão e teve o jogo da Alemanha contra o Paraguai, né? Então, o Paraguai passou, né? E conseguiu eliminar a Alemanha nos pênaltis. E o Paraguai jogou como? Cara, jogou fechadinho, o tempo todo na defesa. A Alemanha deve ter tido 80% de posse de bola. Sim. Né? E toda a defesa, né, bem montada é um trabalho de cooperação. Né? A gente falou sobre isso também, né? Enquanto a gente vê os jogadores de 94 falando sobre isso, né, sobre a força coletiva. Obviamente a gente tinha ali, né, a seleção tinha, né, o Romário, principalmente o Romário como, né, um grande diferencial e tal, mas foi uma conquista coletiva e, cara, foi uma das maiores defesas da história, né? O Brasil, que sempre foi reconhecido pelo ataque, ganhou em 94 pela defesa e ganhou também em 2002 também, jogando com 3 zagueiros, com uma defesa bem postada, tomando poucos gols e apostando que, cara, lá na frente, né, os atacantes diferenciados, né, iriam decidir, né? Então, assim, se você pegar, a gente não ganha há 24 anos, né, as duas últimas Copas a gente ganhou privilegiando a defesa, né, privilegiando a defesa como coletivo. E esse papo com o nosso filho, nossa filha, é um papo muito enriquecedor. Eu dou isso como dica, né? É muito ruim, né, eles criarem, né, o pensamento de que, poxa, ganhou 94 porque, cara, o Romário ganhou sozinho. Ganhou 2002 porque, o Fenômeno ganhou sozinho, o Rivaldo, enfim, o ataque, né? Quando eles não têm noção de coletivo e os grandes jogadores, né, trazem com eles muito aquela questão de assim, foi tocado por uma varinha mágica,
né, e nasceu com um DNA favorável e tal, e por isso eles, né, conquistaram, né? O que é um erro, né? Porque ficar torcendo que uma varinha mágica, né, está ali, né, os nossos talentos que fiquem acima de todos os outros é uma forma preguiçosa, mas muito conveniente. Isso é uma forma errada de pensar e fala assim, sempre isso aqui, o quanto o educador, o pai, a mãe tem que ensinar a criança a se esforçar, né? O sucesso vem do esforço. E esses exemplos que eu dei aqui, né, são exemplos de esforço. Então aproveite a Copa do Mundo, converse com o seu filho e sua filha sobre a importância dos coletivos, né, o quanto que os times que jogam bem coletivamente, né, levam vantagem sobre os que não conseguem fazer isso da melhor forma possível. Inclusive, eu deixo também como dica o livro que o Fábio escreveu, que também vai misturar o futebol e a cooperação, né, com personagens que trabalham bastante a cooperação nesse sentido. Muito obrigada pela conversa, Fábio, foi muito enriquecedora. Com certeza falar sobre pedagogia da cooperação está muito em alta e muito importante. Mesmo tendo sido há 15 anos a palestra, hoje segue muito atual. Gostaria de agradecer você também que está nos escutando até aqui. Lembrando que, se você estiver nos escutando pelo YouTube, já ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades. E também, se estiver nos escutando pelo Deezer ou Spotify, já segue a gente nas nossas redes. Tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.